Bom, queria primeiramente agradecer ao professor Sérgio pela orientação, Márcio por privilegiar nós a estar aqui com a nossa banca aqui. Apresento aqui o meu trabalho de conclusão de curso sobre as tendências globais e inovações no mercado de energia e seus principais impactos e desafios para o Brasil. Então aqui é um tema que eu achei relevante e está passando. Um pouco do roteiro aqui que eu trouxe aqui, eu faço pela introdução, ali são os tópicos aqui que eu trago para falar, que eu abordei durante o trabalho, para introduzir um pouco o contexto sobre o que se trata, né? Trabalho em si, eu trago ali sobre as tendências ali do mercado de energia. Então, ali, eu trago ali como a energia, ela é a base do desenvolvimento econômico social, ou seja, ela é amplamente utilizada ali para utilização ali das coisas comuns, cotidianas, até processos industriais ali, tudo para fazer esse desenvolvimento ali é essencial para ser gerado ali a nossa nossa, como posso dizer, vida cotidiana em si. E a nosso contexto da matriz energética mundial depende fortemente de combustíveis fósseis, não renováveis, e o Brasil ele se destaca por uma matriz predominantemente renovável, com muita, a gente tem uma forte geração de energia hidráulica, hidrelétrica, então a gente tem a nossa eletricidade é muito fortemente ligada à energia limpa e dentre as principais tendências assim que ao longo da minha pesquisa a gente pôde trazer ali que a gente destaca ali a gente vê ali uma transição energética, a digitalização e a descentralização ali dessas informações. Então, o estudo busca compreender como o Brasil ele vai se comportar ou se posicionar nesse cenário de transformação de energia no mundo e como a gente Acho que travou, né, Sérgio? no âmbito de energia. Opa, Ah, voltou. voltou. Ah, até que parte vocês perderam? Não, acho que você estava É, bem no finzinho, viu? Aqui na tendências globais, aí você falou depois do objetivo, né? Pode seguir, isso, pode seguir. beleza. Então, na justificativa, um pouco do problema assim que a gente traga sobre o Brasil ter uma matriz energética limpa, diversificada, então trazer ali esse ponto de vista que o Brasil tem esse potencial, se você analisar ali toda a história ali de como foi construída ali o sistema energético do Brasil, a estrutura mesmo, e ver como que a gente tem esse potencial de fato, por a gente ser um país muito com recursos muito abundantes, então a gente tem esse potencial de ser um player relevante no mercado global energético. Então, a gente encontra ali um processo de transição energético atualmente, principalmente ali pelas COPs, pelos acordos que a gente passou ali ao longo das últimas décadas. Então, a gente tem ali um alinhamento de metas globais ligadas a essa parte de sustentabilidade ali no âmbito energético. Então, a gente tem esse contexto bem claro e a gente enfrenta ali no Brasil muitos desafios econômicos, estruturais e regulatórios ali que muita gente está rompendo ali para se posicionar como player, mas é um grande desafio ainda no Brasil. E a gente apresentaria um potencial realmente de ser essa liderança, esse player, pelo menos de posicionar ali, se destacar ali. A gente vê ali o evento ali da COP ali em Belém do Pará, então a gente tem essa visão mesmo de ser se posicionar ali como um player mesmo no âmbito energético. Então a gente o nosso estudo analisa transformar esse potencial num protagonismo de fato efetivo. Então, como o Brasil ele pode aproveitar suas vantagens competitivas naturais para se posicionar como um protagonista na transição energética global, enquanto enfrenta desafios estruturais de infraestrutura, regulação e diversificação da matriz em si. Então, vamos lá. O objetivo desse estudo é analisar as tendências globais e inovações tecnológicas no setor energético, identificando seus impactos e desafios para o Brasil no contexto de transição energética mundial. Então, vamos lá. A gente mapeou aqui, a gente foquei bastante em identificar essas tendências e como ela influencia o setor, mapear as inovações tecnológicas e aplicadas,
e investigar as estratégias internacionais, quais são como os principais players globais que hoje se posicionam ali no mercado de energia, eles adotam ali suas estratégias e avaliar os desafios e oportunidades que a gente pode trazer para o contexto do Brasil. A metodologia em si é bem qualitativa, exploratória. Eu busquei muito destrinchar pesquisas ali existentes, com foco em relatórios já existentes da IE, EP, da ONS, da IP e vários outros aí, fazendo essa revisão bibliográfica muito forte mesmo para trazer essa análise mais robusta aí, ali com o contexto ali temporal mais recente, então trazendo ali e até extrapolando ali projeções ali para o futuro e trazendo ali, fazendo uma comparação entre modelos globais ali de fontes ali de energia que são aplicadas e no contexto ali brasileiro também. Um pouco da minha fundamentação teórica ali que eu trago ali. A origem ali do setor elétrico ali se passa ali, principalmente eu conto um pouco dessa narrativa, dessa história dentro do Brasil. Então, começa ali no século XX ali, claro que a história da energia, ela começa ali bem linkada ali com o início ali da energia mesmo, trazendo o Brasil, e ali com a modernização ali, então, o início da infraestrutura. Então, o início do século XX foi um século ali marcado por isso, e no Brasil ali com usinas hidrelétricas, então, a fundação ali da usina Furnas, Itaipu. Então, essas usinas, elas são relevantes ali para o contexto nacional. Então, desde o início, o Brasil já se posiciona ali, trazendo ali, aproveitando ali dessa abundância ali de fontes é, mais limpas em si. Claro que a usina hidrelétrica tem um grau de poluição, mas ela, na sua geração em si, ela é bem menor ali, em quesito ali de poluição. E ali também eu passo ali para alguns contextos, então, só destacando ali a criação da Eletrobras, que é um player importante ali para o Brasil, no setor ali de geração. Ou então, tem a expansão do setor interligado, que é o sistema SIM, que é fundamental para interligar nossos supermercados ali de energia para cada polo. Então, a energia, assim, para contextualizar um pouco, a gente não sabe a gente consegue produzir energia, por exemplo, do Nordeste, mas a gente não sabe, a gente não tem essa rastreabilidade de energia. Então, a energia pode ser produzida no Nordeste e ela está sendo usufruída aqui em São Paulo, por exemplo. Claro que tem essas transações, esses supermercados, elas têm regras de comercialização. E eu trouxe um pouco, durante a minha pesquisa, abordei assim, de forma bem singela, assim, para trazer um pouco desse contexto. Então, teve também em 2001, a crise energética em 2000, que levou à diversificação. Então, vários âmbitos regulatórios foram traduzidos ali, foram marcos, resoluções normativas foram trazidas ali para ajudar ali e modernizar ali, fazer com que mitigassem futuras crises. Então, a criação ali do PROINFA. Então, houve ali também, a partir ali das próximas décadas, o crescimento das energias renováveis. Então, eu destaquei a eólica, a solar, mas é claro, a gente ainda é muito forte ali da dependência da energia hidrelétrica. Então, a gente tem esses desafios. Além disso, a gente tem um desafio ali de ponto de vista de infraestrutura. Então, a gente olha, por exemplo, ao estado de Roraima, ele foi interligado há pouquíssimo tempo ali ao sistema SIM. Então, a gente vê que realmente o Brasil, por ser um país muito grande territorialmente, ele acaba exigindo uma infraestrutura ali, exigindo uma atenção ali. Então, precisa ali ter investimentos e tudo mais, e tem ainda o desafio de regulamentação. Por a gente não, estar num mercado altamente regulado, então a ANEEL, a ONS, elas têm essas normativas de regulação muito fortes. A gente precisa adequar e acaba acarretando em decisões mais lentas. Então acaba gerando processos morosos de modo geral, e faz com que seja um desafio ainda maior para o Brasil se posicionar como um player, até porque as decisões serão mais lentas. Então a gente acaba sendo às vezes até ficando um pouco para trás em alguns âmbitos. Mas é claro, tem um ponto positivo também, que é você ter uma centralização maior. Então você tem uma visão mais estratégica, mais unificada.
E um pouco que eu cito aqui, além disso, um pouco da transição energética, que é basicamente ali a substituição de fontes não renováveis, então combustíveis fósseis, que dá para citar vários aqui, seja gás natural, petróleo, nananã, até substituindo por fontes mais renováveis, então hidrelétricas, solar, é, eólica, então são fontes ali que podem ali solucionar. E assim, tem assim uma pauta assim, uma certa polêmica assim nessa transição energética assim do ponto de vista de geração de energia até na utilização ali um pouco ali da energia nuclear, que é uma energia do ponto de vista de geração ali, ela não é poluente, ela não polui o ambiente ali na sua geração, mas ela assim, tem ali tem umas ressalvas do ponto de vista ali de descarte do seu lixo nuclear ou acidentes, então é uma fonte assim que, apesar de ser muito limpa e tem um potencial de energia muito grande, do ponto de vista elétrico mesmo, eu estou colocando, ela ela gera assim, ela tem essas ressalvas. Por exemplo, se a gente colocar a França, ela utiliza muito da energia nuclear. Então, a gente vê que é um player ali que utiliza muito, tá ali destacado ali nesse posicionamento de fontes ali sustentáveis ali no âmbito global e utiliza a energia nuclear. Então, nessa transição energética, essas pautas assim, elas são muito vistas assim, são muito relevantes para ser tratadas. Ali eu trago também inovação tecnológica, então, passando assim por cima de inovações tecnológicas, por exemplo, ali, a Smart Grids, que eu vou tratar ali, por exemplo, várias automações ali, justamente para trazer ali essa modernização, essa agilidade ali no processo ali da geração, da comercialização, etc. E a economia política da energia, que é basicamente esse posicionamento, realmente como a ANEEL, o Brasil vai se posicionar, como que a gente vai regulamentar nosso mercado, como a gente vai trazer essas políticas ali de normas regulativas para a gente tornar o Brasil mais competitivo e tornar essas vantagens competitivas naturais que a gente já tem para uma vantagem competitiva na prática mesmo, a gente podendo exportando energia ou sendo referência ali no mercado de energia, trazendo ali também esses normativos de sustentabilidade da ODS e que traz ali para o desenvolvimento sustentável no âmbito nacional também. Então, um pouco ali do contexto assim, que eu trago já aqui é a matriz energética brasileira com comparação ali com a mundial. E a gente destaca que aqui, no ponto de vista energético, você vê que é muito similar ambas a geração. Eu tenho uma diferenciação de energia para energia elétrica, então a matriz elétrica eu trouxe aqui que ainda o mundo e o Brasil são muito parecidos ainda do ponto de vista energético. A energética abrange mais um conjunto ali de fontes ali, mas você vê que existe uma disparidade ainda muito grande entre o mundo em relação a fontes não renováveis do que em relação ao Brasil. O Brasil ali, você vê que em relação ao mundo, a gente tem um posicionamento mais destacado em fontes hidrelétricas, e o mundo tem usa muito mais fontes de gás natural ali por uma questão ali de falta de recursos ou esses recursos é, de água mesmo é mais escasso, então eles acabam ali usando mais gás natural e tudo mais. E realmente a gente vê que essa relação ela é muito próxima em alguns âmbitos, só que ela tem essas divergências assim claras e é mais destacado quando a gente olha para o ponto de vista de matriz elétrica. E assim, redes inteligentes assim que são tratadas assim, trago aqui os smart grids, que são basicamente ali assim dispositivos ali para agilizar ali, então eles ajudam ali a trazer informação em tempo real, de forma a automatizar ali, então os sensores ali traz ali de forma mais inteligente ali, então sensores para fazer essa medição de energia, eles medem ali de forma mais rápida e em tempo real, então eles auxiliam nesse processo, no armazenamento de energia, ali as baterias de sódio, estão sendo tido inovações nesse sentido para trazer as baterias
de forma mais renovável, ou reciclagem dessas baterias, ou utilização de baterias menos poluentes. Então, elas ajudam nesse suporte, e a captura de carbono ali, muito do hidrogênio verde, essas pautas assim, justamente para utilizar assim essa fonte como uma fonte mais para realmente despoluir, e usar ali como uma fonte mais limpa e até mais útil, assim, sendo utilizado ali de forma mais generalizada assim para a população. Claro que demanda ali de umas ressalvas e implementações. E um pouco da análise de resultados ali que eu trago aqui, que é um pouco ali do contexto, trago ali um pouco por segmentação das principais energias. Então a gente vê que o mundo ele é um local já com fontes e matrizes energéticas mais poluentes, assim, se você vê tanto na matriz energética quanto na matriz elétrica também. Então, você vê que países ali, eu fiz um conjunto ali da União Europeia, destacando principalmente a França, ali o conjunto ali da Alemanha e tudo mais. A gente vê que a fonte deles é muito linkadas ali com fontes não renováveis, os Estados Unidos também, o Japão, Rússia, principalmente a Rússia ali fortemente com gás natural. Eles exportavam muito desse gás natural para a própria Europa, que tem esse déficit. A China também utiliza, mas a China já tem um balanço ali com fontes hidrelétricas, até por uma questão ali que eles se posicionaram muito a utilizar agora fontes mais renováveis. Então, ela tem um crescimento já, tem uma fatia já mais balanceada de fontes renováveis e não renováveis. O Oriente Médio fortemente ali, quase 100% ali de fontes não renováveis, um player que exporta petróleo para o mundo todo e gás natural, então é destacado. Então eu trago um pouco disso. E aqui é onde que o Brasil se destaca, que é na matriz elétrica, né? Então, a eletricidade no Brasil, ela é muito limpa se comparação ao mundial. Então, aquele retrato das fontes energéticas se trata também nas matrizes elétricas, assim, deles. E no Brasil, apesar de ter comparativamente a matriz energética ser ali de fontes ali não renováveis, a parte da matriz elétrica, a nossa eletricidade que a gente utiliza em casa e tudo mais, ela é muito mais limpa do que qualquer outro país. Então, a gente vê que 55%, por exemplo, da nossa fonte é por hidrelétrica. Então, nossa fonte principal é limpa, não renovável, a eólica em seguida, a gente tem utilizada a biomassa e a solar. Então, elas são fontes limpas. A gente não, é uma ressalva, a gente não utiliza tanto a energia nuclear por uma questão assim muito de receio nacional. A gente tem várias regulamentações assim que a gente se posiciona assim de trazer a gente tem medo de utilizar a energia nuclear, tem até desafios na própria construção aí das usinas nucleares ali. Então, a gente tem essas ressalvas, mas a gente sabe que a energia nuclear também ela tem um potencial assim, de ser uma energia limpa no ponto de vista de geração. Claro que tem essas ressalvas assim, no ponto de vista ali de acidentes e tudo mais, pode gerar ali. Então, o Brasil ele acaba ficando para trás um pouco na energia nuclear, mas ele se destaca ali pela própria abundância ali que ele tem de águas e de terras. Então, de modo geral, a gente já se aproveita dessa natureza que a gente tem ali. Então, a gente investe muito em energia hidrelétrica desde ali no contexto histórico ali, mas a gente continua ao longo do tempo, assim. E eu trago aqui um pouco da da projeção que a gente tem. Então, se a gente olha assim, ela está olhando assim, comparativamente as matrizes assim, primárias, assim, então, do ponto de vista energético, assim, você vê que fontes renováveis, assim, elas estão cada vez mais crescentes. Então, se a gente olha assim, a linha, se eu não me engano, verde é o Brasil, e a linhas ali laranjas é o mundo. Assim, se a gente olha assim, aí tem as cores ali que retratam cada tipo de energia. A gente vê que o Brasil, ele cada vez mais eles tem adotado fontes mais renováveis, diferentemente de outros países, assim, que tendem você vê que a fatia deles é muito mais
não renovável do que renovável. Então, a gente vê que tem essa diferença entre o Brasil e o mundo, e a gente projetando isso ao longo do tempo, a gente vê que cada vez mais o Brasil ele se posiciona como um player mais é, ele gera, ele cada vez mais quer se colocar como uma fonte ali quer colocar que sua fonte seja uma matriz mais renovável, então a gente já se coloca como uma referência assim, até se colocar assim ao longo do tempo, a gente tem essa clareza assim em um período até bem extenso. Então, a gente vê que muito desse potencial é trazido ali pelo forte investimento ali, então a gente tem potencial ali de trazer 700 parques eólicos ali, trazendo ali 700 gigawatts ali de potencial técnico estimado. Então, a gente tem esse potencial de geração, a gente tem 25 parques ali de potencial solar, então a gente vai trazer esse potencial ali para geração distribuída e 82,2% de geração renovável, então gerando essa geração elétrica por fontes renováveis. Então, esse breve contexto traz ali que o Brasil ele tem realmente esse potencial ali de colocar ali como um grande nossa energia em si, ela vem de grandes fontes renováveis, então a gente já tem esse potencial de propagar, ser protagonista, de ser um player realmente de protagonista de energia, um protagonista verde global. Então a gente tem já isso, a gente já faz o nosso dever de casa, mas agora é uma questão de posicionamento global e a gente querer ser um porta-voz aí dessa energia. Então acho que a principal conclusão que eu trago assim, desse mapeamento que eu fiz é, entre o mundo e o Brasil é que a gente tem, de fato, essa visão mais clara, assim, do ponto de vista, assim, a gente se aproveita nossos recursos naturais, então a gente ocupa já uma posição já de estratégica na transição energética, a gente possui uma matriz limpa, diversificada, a gente tem ali com algumas ressalvas, tanto entraves ali para geração de energia, alguns pontos ali, e até nossos estruturais econômicos ali para investimento de fontes ali, mas continuar investindo em fontes limpas e até investimentos ali no próprio sistema de interligação. Então, ali continuar investindo ali para conectar cada ponto ali, cada supermercado, para que a gente cada vez tenha essa energia ali sendo distribuída para todos ali de forma igualitária, sem depender ali, de qualquer agente externo. O protagonismo ali, a gente coloca ali por políticas ali, justamente, é um desafio, porque a gente tem ali, a gente vive um ambiente mais regulamentado, mas a gente tem ali, gera ali uma estabilidade. Então, acho que a ANEEL tem se posicionado ali, trazendo uma regulamentação moderna, então a gente está trazendo ali várias resoluções, então está se posicionando ali de forma mais moderna, mas é claro que ainda é um desafio a gente colocar também os investimentos ali em inovação, continuar investindo ali em automatização, continuar investindo ali em fontes ali que podem ali ajudar para esses avanços ali no Brasil e essa integração regional, como eu comentei ali, a Roraima, por exemplo, não estava interligada até pouco tempo, ela foi interligada recentemente no SIM, então essa integração regional ela é importante ali, gera impacto social, até, então, eu cito ali Roraima, mas a gente pode ver ali também regiões do Nordeste, ali, então tem vários lugares assim que existem esses focos assim, então essa integração é crucial para o Brasil continuar sendo se posicionando dessa forma, e o caminho é o baixo carbono, inclusive a economia de baixo carbono, eu acho que é um conceito que assim, tem sendo novo, assim, recente, que é basicamente ali essa captura de carbono e tudo mais, conceito ali que vem ali com o hidrogênio verde, que são fontes novas assim que estão sendo trazidas. Então, essa economia ali de baixo carbono justamente para baixar ali a emissão de carbono ali, trazer essa inclusão e competitividade. Então, o Brasil tem trazido essas pautas assim mais claras assim, a gente tem investido para isso. Acho que o desafio que fica para o Brasil é se a gente vai continuar se posicionando dessa forma, e se a gente vai querer se posicionar dessa forma frente aos outros países, tendo visto que os outros países às vezes têm
uma voz mais forte, mas eles não têm uma fonte renovável em si, então a gente pode se colocar ali como um protagonista mais contundente, mais pujante, falar assim, que a gente tem fontes renováveis, então essas são as normas e adoções que a gente tem feito, e claro, ali se posiciona como referência ali, talvez em comercialização, a gente vê pelos leilões assim, a gente tem um pouco dessas políticas assim, que investimentos a gente tem conversas muito frequentes ali com a China sempre sempre busca o Brasil para entender ali como é feita a comercialização, então o Brasil continuar buscando ali sendo esse país protagonista no baixo carbono assim de forma competitiva, acho que é uma potencial de vantagem competitiva para investimentos no Brasil, então um pouco da pesquisa foi muito focada nisso, focado mesmo em trazer assim como o Brasil pode se posicionar nessas tendências que o mundo tem no âmbito de energia. Então, eu concluo aqui um pouco das referências aqui que eu trouxe ao longo da pesquisa. Usei muitas referências assim para utilizar, fazer os gráficos. E obrigado pela atenção. Muito bom, Guilherme, né? Vários vezes os comentários anteriores e o trabalho é uma